Saudações, mais uma vez aqui estamos, sob as bênçãos e a égide do Pai, nessa sala virtual, dando as boas-vindas aos amigos internautas, para que hoje possamos usufruir mais uma vez de um momento de reflexão. Hoje, contando com nosso amigo Flávio Neri, palestrante espírita, terapeuta transpessoal, militando também no movimento espírita, na Federação Espírita do Estado da Bahia, que irá discorrer sobre relacionamentos afetivos na visão espírita e das constelações. Aproveitemos então esse instante, que é um momento de luz, um momento de paz, um momento de amor, e vibremos não só nosso próprio benefício, mas também dos nossos familiares, da nossa cidade, do nosso país, do planeta Terra, do cosmos, dessa grande constelação. E que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoe e derrame bênçãos, paz, harmonia para o nosso planeta e que possamos, cada um de nós, dentro dessa consciência e com responsabilidade, contribuir para um mundo melhor. Dito isso, passamos então a palavra para o nosso dileto amigo Flávio Neri, rogando a Deus que o ilumine cada vez mais e que ele possa trazer para todos nós essa palavra de alento, de esperança, de esclarecimento, de reflexões, mas também de muito amor. Que Deus nos abençoe. Olá, queridos. Boa noite a todos e a todas. Vocês me ouvem bem? Otávio, me ouve bem? Tudo bem, ótimo. Então, Excelente. Maravilha. Eu fico muito agradecido pelo convite e todo o empenho que vocês tiveram para viabilizar esse encontro. E na figura de Roberto, que fez a intermediação técnica, Rose também e Otávio, que está aqui presidindo esse encontro. Para mim é uma grata satisfação falar desse tema, porque é um tema do qual eu tenho falado muito. Desde que quando eu comecei a fazer formação na área de constelações familiares, eu comecei a perceber como agregar os princípios que é de uma ciência, né, que o fundador foi Bert Helling, um alemão que morreu ano passado, junto com aqueles princípios que a doutrina espírita nos traz como forma de entendimento da dinâmica da relação que nós, espíritos imortais, estamos vivendo quando aqui adentramos no corpo físico. E para nossas referências, temos um livro de base, que é um livro onde eu tive o prazer de ler, que é esse livro do André Moreira, que é um médico espírita de Minas Gerais, presidente da Associação de Medicina e Espiritismo de Minas, foi presidente por um tempo. E esse livro eu tive o prazer de ler o ano passado, em 23 de julho de 2019. Deixa eu ligar o computador aqui para não cair a bateria. Então, nessa perspectiva, esse livro, portanto, fala do amor a dois, que daqui veio o tema que eu fiz difusão em várias casas, amor a dois, os relacionamentos afetivos na visão sistêmica, ou seja, das constelações familiares que tem uma base sistêmica, e na visão espírita. Para início do nosso trabalho, a gente vem para o entendimento do qual nós entendemos que a família é uma condição fundamental para que a sociedade seja o que ela é. E ela é o que é fruto das relações que a família estabelece. Está lá numa questão do Livro dos Espíritos, o que seria para a sociedade se houvesse o afrouxamento dos laços de família. E os Espíritos disseram, seria uma recrudescência do egoísmo. Então, portanto, a família, nas mais variadas configurações em que ela se estabelece, ela sempre vai viger na nossa condição de mundo de provas e expiações, mesmo que ela se configure das mais variadas formas, como a gente sabe das famílias parentais, monoparentais, as famílias que têm heterossexuais, as homoafetivas e as várias configurações. Na minha fala, eu vou me pautar na relação de homem e mulher, porque eu vou ter que abordar o sistema da relação espermatozoide-óvulo, mas aí quando eu falar, vocês podem desdobrar para todos os outros tipos de configuração em que a família ocorre. Para o início da nossa fala, esse tema eu tenho ele dito e falado em várias casas espíritas. Vocês podem, depois no meu canal do YouTube, Flávio Neri de Azevedo, se assim desejarem, procurarem lá relacionamentos afetivos na visão sistêmica espírita, que eu já falei na Casa do Caminho, eu falei no Centro Espírita Teresa Dávila, eu falei no Centro Espírita Joana de Ângeles, nas visões que eu abordo com relação aos pais, né, o pai e mãe na visão sistêmica espírita, e os relacionamentos afetivos na visão sistêmica espírita. Eles se conversam, eles dialogam esses temas. Mas hoje eu vou tentar me ater
ao relacionamento afetivo, na figura do consorciamento do homem e mulher. Então, no livro de Andrei, ele vai começar citando, em princípio, uma passagem do que norteia as relações que unem um casal. Então, ele vai falar da energia sexual. Quando ele traz a energia sexual, ele vai citar em Vida e Sexo a seguinte passagem que o Espírito Emmanuel traz. Em nenhum caso sermos alícito subestimar a importância da energia sexual que, na essência, verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Com ela e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram. Ou seja, a energia sexual fez com que as civilizações da Terra se levantassem, legando ao homem preciosa herança na viagem para a sublimação definitiva. Então, a energia do sexo, ela é fundamental para a vida. A vida só existe como existe, porque existia a energia do sexo, que é uma energia neutra, que não é boa nem má, é uma pulsão de vida, e que a gente denominaria como a pulsão de Eros, na linguagem psicanalítica freudiana, que é a energia que leva para a vontade de viver, a alegria de viver. E a energia que ele também trouxe, que é o Thanatos, que é duas polaridades, a energia de Eros, que é de vida, e a Thanatos, que é a energia de morte. Como o sexo ele é utilizado numa visão muito restrita, às vezes unicamente exclusiva para a cópula, na visão quando se fala em sexo, mas aí nós temos várias configurações do que é verdadeiramente essa energia de vida, a pulsão sexual, a pulsão de Eros, que é a pulsão do prazer, ela se configura nas mais variadas expressões, e que o próprio Jung, que veio depois de uma análise dos estudos de Freud, trazer como uma pulsão, como uma energia psíquica. Então, a energia sexual é uma energia psíquica, e, portanto, pode ser utilizada das mais variadas formas. Ela pode ser usada para oratória, pode ser usada para arte, pode ser usada para literatura, pode ser usada para o trabalho social, para a psicografia, para as mais variadas formas que a gente possa conceber. Então, ele vai dizer, segundo Carneiro de Campos, que é um outro autor, que foi psicografado por Roberto Lúcio, que também já foi presidente da AME, lá de Minas Gerais, ele vai dizer o seguinte: a energia sexual é a segunda maior força do orbe terreno. A segunda maior força do orbe terreno é a energia sexual, favorecendo a criatura na cocriação. Isso se dá nos seguintes aspectos. Então, ela pode ter o aspecto criativo, ela pode ter o aspecto transformador e ela pode ter o aspecto agregador. E ele define, no criativo, através das atividades que eu citei, de produção, trabalho de qualquer ordem, arte, ciência e por aí vai. No transformador, nos diversos papéis circulares que as relações permitem, homem, mulher, pai, que é de transformação, e no agregador, através da necessidade de busca do outro pelo desejo e pela formação de vínculos. Isso é o que ele vai trazer o Carneiro de Campos. Ainda citando Francisco Xavier, na psicografia de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai falar que, André Luiz diz, a energia natural do sexo, inerente à própria vida em si, gera cargas magnéticas em todos os seres, pela função criadora de que se reveste. Cargas que se caracterizam com potenciais nítidos de atração no sistema psíquico de cada um e que, em se acumulando, invadem todos os campos sensíveis da alma, como que ali obliterar os mecanismos outros de ação, qual se estivéssemos diante de uma usina reclamando o controle adequado. Então, o que é que ele quer dizer aqui? Que a energia sexual é uma usina geradora de vida. E se nós soubermos canalizar e utilizar essa usina, nós podemos criar consciência no planeta, nós podemos criar muito, porque ela é uma energia criativa. Então, essa usina natural produz cascatas neuroquímicas contínuas, irradiando cargas psíquicas, emotivas e afetivas. Estas produzem reações orgânicas e atrações magnéticas em que as origina e naqueles que são atraídos por terem afinidade com elas, promovendo trocas através das várias manifestações do amor. E aí surge a palavra amor. Energia sexual é a expressão do amor de inúmeras formas. Só que na língua portuguesa, quando falamos de amor, o que é que dizemos quando dizemos amor? Quando dizemos ao outro, eu te amo. O que significa eu te amo na língua portuguesa? Pode ter as mais variadas indicações quando você cita eu te amo. Pode ser que eu te possuo.
Quando diz eu te amo, pode ser que diga que eu te desejo como homem ou como mulher. Quando eu digo eu te amo, pode ser eu te amo no amor, amizade. Pode ser quando eu digo eu te amo, pode ser um amor incondicional. Tem as mais variadas definições de amor na língua portuguesa. E aí, no desenvolvimento da obra, que eu recomendo que vocês leiam, ele vai trazer uma contribuição muito interessante, que é os gregos, quando eles nos trazem definições do amor em algumas gradações. Tem muitas outras. Eu vou citar 4. Uma das primeiras gradações, quando a gente diz eu te amo, pode ser o amor porneia. E aí, o que significa o amor porneia na visão grega? O amor porneia é o amor posse, é o amor eu te possuo, definindo assim, amor de consumo, que leva a possuir e usar o que é amado exclusivamente em função do gozo e centrado nas necessidades pessoais. Então, quando eu digo eu te amo, eu posso estar dizendo ao outro, eu te porneio, eu te possuo, eu te consumo. E aqui no meio de nós, nas minhas palestras presenciais, eu pergunto, quem de vocês aqui vive o amor porneia? É costume que ninguém quase levante a mão. E eu levanto a minha. E o pessoal se assusta. Quer dizer que você tem esse amor porneia? Sim. Quase todos nós vivemos esse amor porneia em maior ou menor grau. Alguns em maior intensidade, outros em menor intensidade. Alguns não estão vivendo atualmente, mas já viveram no passado, estão vivendo momentaneamente ou vão viver no futuro. O que é fato é, na nossa realidade de espíritos ainda no grau de evolução que nos encontramos, o amor porneia, ele permeia as relações interpessoais e afetivas. Vocês podem ter uma imagem do que é o amor porneia e que é característico de todos que aqui estamos hoje encarnados, quando na fase de lactantes, quando precisamos mamar, nós olhamos nossa mãe verdadeiramente como um peito ambulante. Nós não vemos uma mãe que tem um sono, que tem uma vida própria, que precisa descansar, que precisa repousar. A gente só vê nela como se fosse um objeto do nosso desejo que vai nutrir as nossas necessidades básicas e, portanto, a gente vê a mãe como um peito que vai jorrar o leitinho na boquinha do neném e que vai aquecer o nosso estômago, vai aquecer o nosso peito, vai nos dar aquecer e vai fazer com que a gente se console. Então, a gente tem um amor-consumo, um amor-posse, onde não nos importa o que o outro esteja passando. O que importa é que nós supramos as nossas necessidades básicas. Então, todos que estão aqui hoje já viveram o amor porneia. E mesmo no adulto, é comum também muitos de nós vivermos o amor porneia. O amor porneia, que é o amor onde nós ficamos no espaço do controle do cônjuge, o controle do parceiro ou da parceira, onde a pessoa sai para algum lugar e você fala, que saia é essa? Você vai sair com essa camiseta para mostrar seus músculos? Ou então, você pode dizer para a outra, o que é que você está digitando aí que você não sai desse WhatsApp, horas infindas? Ou então quer olhar o que o outro está escrevendo no e-mail para ver se está traindo ou se está tendo algum ato de infidelidade. Então, nós temos um nível de consumo e de controle e que ainda permeia em maior ou menor grau, nas nossas relações, o amor porneia. Avançando para o outro nível de amor, é o amor eros. O amor eros é o amor da erótica, é aquele amor do sexo pornô, da pornografia. Então, o eros, que é o amor erótico, estaria assim... Não, o porneia, que é o amor da pornografia, que eu não citei. Porneia, pornografia, o amor daquele nível mais de consumo, né, que existe na nossa realidade, que deu o nome de pornografia ou de pornô, filme pornô, que é filme pornográfico. O amor eros é o amor do desejo. O amor do desejo, ele predomina na nossa realidade, que é sexualizada. Alguns reprimidos, outros mais explicitamente vividos, e alguns vivendo o amor eros no equilíbrio. Qual é a definição do amor eros? O amor do desejo, dos apaixonados, que estabelece atração e troca, abrindo canal para a possibilidade de vínculo ou não. Porque tem pessoas que têm o amor eros, o amor do desejo, e que pode, a partir do desejo, do apaixonamento, se consociar com aquele que foi o objeto do seu desejo. Mas existem outras pessoas que têm o desejo pelo mesmo sexo ou pelo sexo oposto e que meramente passam pelo desejo da erótica, mas não criam um vínculo a ponto de se estabelecer os laços de afeto que pode gerar o amor da conjugalidade. Isso a gente pode perceber, por exemplo, nos jovens, nas festas, de um modo geral, no carnaval, que muitos ficam muito consumindo uns aos outros, ou seja, o amor de consumo, que é o porné, e o amor do desejo, que é beijar o maior número de pessoas possíveis, e ali se contabiliza o número de pessoas que você conseguiu beijar, tanto homem quanto mulher, a mais comum no homem,
mas hoje as mulheres, nessa equiparação em que elas propõem no que diz respeito à sociedade patriarcal machista, elas terminam indo para uma polaridade que não é muito saudável, porque também ficam na competição do desenfreamento da vivência do amor pornéia ou do amor erótico, e que às vezes se perdem na proposta do movimento de educação dessa energia que é uma pulsão de vida. Então, nessa competição que existe, os meninos querem pegar o maior número de meninas, as meninas querem pegar o maior número de meninos e ficam naquela competição. Então, é um amor de desejo, dos apaixonamentos, e que não passam daquele nível, em alguns casos, culminam no consorciamento. E é importante que tenhamos o amor chamado amor eros. Se não houvesse o amor eros, nós não teríamos na Terra a família constituída como nós entendemos. Porque o amor do desejo foi que fez com que um homem se aproximasse de uma mulher e ali, com o gameta masculino, o espermatozoide, ao fecundar um óvulo, gerasse a vida. Se fôssemos falar dos níveis de vibração da energia sexual, ou melhor, do nível de energias dos chakras, nós temos 7 chakras principais. O chakra da raiz, o chakra sexual, que está ligado às gônadas, os testículos dos homens e os ovários das mulheres. Esse é um chakra do prazer. E no chakra do prazer, existem 2 grandes prazeres na vida, que é o prazer do sexo e o prazer do alimento. Deus não fez à toa isso. Se nós não tivéssemos o prazer do alimento, nós não teríamos vida, porque morreríamos por desnutrição ou por inanição. Daí o desejo de alimentarmos e o prazer do alimento. E esse prazer pode estar numa polaridade de hiperconsumo de alimentos, gerando a compulsão alimentar, como também pode ocorrer no sexo. O prazer do sexo ele é legítimo, e isso é o atrativo do eros que faz com que haja o desejo, que possa ter o consorciamento e que, através do ato sexual, possa a vida vicejar. Se não houvesse o prazer do sexo, a vida não estaria aqui. Então, o problema não está no sexo em si, está na polarização, na hipervalorização do sexo, onde há uma sexolatria. E aí vem as desarmonias da energia sexual e que qualquer um pode estar suscetível a vivenciar. Nesse ponto, eu falo um pouco do que diz respeito do amor erótico. Eu trago o exemplo de Chico Xavier e de Divaldo Franco. Hoje aqui eu não vou dar esse exemplo, eu vou pedir que vocês ouçam essas palestras no meu canal, que eu falo sobre isso, no Irmã Sheila, também esqueci que eu fiz no ano passado, no Irmã Sheila, no Teresa Dávila, na Casa do Caminho, tem um áudio sobre isso, e eu cito em algumas delas essa passagem que Chico Xavier viveu quando estava com sua libido em emergência e teve contato com Emmanuel pedindo ajuda a Emmanuel do que ele faria com aquela energia. E Emmanuel conta a história, manda ele abraçar as árvores de Pedro Leopoldo, ele está abraçando todas as árvores e mesmo assim não consegue aplacar aquela energia libidinal, a energia da erótica. E ele pede uma orientação e Emmanuel orienta, e para que vocês fiquem na curiosidade, tá nesses vídeos lá dita essa história, ou num livro, que é um livro que foi organizado por um confrade, que é chamado Sexo e Consciência, e que está aqui na minha biblioteca, que foi organizado, está aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, é um dos 2 livros aqui, eu não vou levantar para pegar, mas o nome do livro é Sexo e Consciência, onde Divaldo Franco conta a história de quando ele passou por esse transtorno entre aspas, por esse desafio existencial, e que ele pediu consulta a Chico do que fazer também com aquela energia erótica que também começava a brotar em 2 homens, que são 2 potências de energia vital, que souberam sublimar e canalizar a energia para a psicografia, para a oratória e para todo o trabalho que eles desenvolveram de benemerência e de beneficência, que é digno de nota, todos os 2 citados aqui. Então, a energia erótica, ela pode ser usada para o consorciamento e o ato sexual, como pode ser usada também de forma criativa para outras formas de expressão dessa energia de vida. Quando a gente fala do apaixonamento, para tentar ir fazendo já uma fala mais rápida, porque eu quero interagir com vocês, eu quero que vocês perguntem, eu quero que vocês participem, eu vou deixar esse espaço para que a gente possa interagir. Eu não conheço o COFA, é uma primeira vez que eu estou nesta casa, eu agradeço muito o convite mais uma vez. Eu sinto que eu não conheço as pessoas que estão na egrégora da casa, eu não tive o prazer de presencialmente estar com vocês algum dia para assim perceber a energia do espaço que vocês vivem, e certamente em breve estaremos aí, eu faço questão de estar presencial, mas hoje aqui, no diálogo e no discurso, a gente pode se envolver e criar um vínculo com as pessoas que poderão aqui participar pelo chat, o Otávio que pode entrar, ou a própria Rose, onde ficaremos na tela nós 3 e conversamos e papeando
daquilo que eu posso alcançar e que eu possa ser contribuição. Então, essa síntese sobre o amor erótico é para dizer que lá no Eros, onde existe o apaixonamento, é ali que a gente pode se enganar. A gente vive hoje o apaixonamento que é ver o outro na imagem do que ele representa, o verniz social, a persona. Eu, no movimento de sedução da minha parceira, eu vou mostrar a minha melhor versão. E a minha melhor versão é aquilo que eu represento para seduzir. Mas aquilo que eu represento não está mostrando a minha essência, as minhas mazelas, as minhas dificuldades. Eu mostro as minhas habilidades e tento como um pavão que tem seu rabo, sua cauda linda e que a gente se apaixona pelo rabo do pavão e quando casa, vai ver que o pé do pavão não é tão bonito assim. E você só percebe o pé quando você está na relação do convívio íntimo. Então, no apaixonamento, é a maior forma de obsessão que existe, que a gente pode vivenciar e que nenhuma casa espírita pode conseguir desfazer. Todas juntas não conseguem desfazer essa obsessão pelo apaixonamento, que é chamada das 3 tipos de obsessão: simples, subjugação e fascinação. Essa do apaixonamento é chamada obsessão por fascinação. Isso é um comparativo só para dizer que a gente fica fascinado pelo outro, fascinado pela cauda do pavão. A gente vê o príncipe e não sabe que pode virar um sapo, mas só vê o príncipe, aquela melhor versão que o outro mostra ou que a outra mostra. E nessa demonstração da imagem melhor que a gente pode ter, a gente se apaixona pela imagem, pelo que a gente vê, mas não é do convívio. E naquele processo do apaixonamento, só existe uma forma de desobsessão, que eu também lanço para a plenária quando eu estou presencialmente, aqui eu não estou, mas você pode tentar responder aqui, eu não posso esperar por muito tempo, mas o que vocês acham? Qual é a melhor forma de desobsessão para essa fascinação que pode haver? Alguém quer falar aí no chat? Nos comentários? Qual é a melhor forma de desobsessão que pode ter? Eu estou vendo aqui Roseane, Roberto, Antônia, olá amigos, boa noite, problema na transmissão? Sim, já entrou. Quem puder fazer aqui no chat, o que vocês acham? Qual é a melhor forma de desobsessão que a gente pode ter? Eu não sei se o chat privado aqui é um. Eu estou vendo o chat dos comentários, né, que está no YouTube. Ninguém quer responder. Então eu vou dizer, quando a gente está presencialmente, a gente consegue interagir melhor. A melhor forma de desobsessão, Rosiane já viu os outros vídeos, não dê spoiler não. A melhor forma de desobsessão que a gente pode encontrar é o casamento. Ou seja, no casamento é que ali a gente percebe o outro na vivência do cotidiano e pode descobrir que o pavão não era tão bonito assim, que tinha um pé meio feio, que o príncipe virou um sapo. E ali a gente começa a perceber, nossa, eu casei com esse homem. E no início do apaixonamento, quando o outro está do lado dormindo, você às vezes está roncando, ele é uma cotovia, como ronca bonito. E aí depois de 2 anos, 3 anos de relacionamento, começa a dizer, nossa, esse homem parece uma turbina da TAM quando dorme. Meu Deus do céu, começa a dar cotovelada, minha esposa faz isso comigo, me vira de lado, me empurra. No início ela tinha um carinho e cuidado, porque está ali na fase da conquista, se fizer isso ele não vai me querer, ou se eu fizer isso com ela também não vai me querer. É onde um casal começa a negligenciar, vem com aquela camisa para dormir, com a camisa de uma foto de um político na cara, e você deita com aquele homem com aquela foto de político, e você, nossa, que coisa triste. No início não, você usa a sua melhor camiseta, a mulher usa a melhor lingerie, para tentar seduzir, aí depois da convivência começa a negligenciar, bota aquele chamado calçolão, velho de guerra, aí você deita do lado do outro assim, nossa, a pessoa começa a negligenciar alguns pontos que foram os movimentos da erótica para a sedução do parceiro, mas quando vai para o casamento, começa a negligenciar esses pontos e vai perdendo aquilo, e aí começa a vir, o apaixonamento começa a morrer, a migrar, a minar, mas é aí que o amor pode acontecer. É aí que o amor pode acontecer. Quando você supera aquela fase e que normalmente as estatísticas apontam que o apaixonamento dura em média 2 anos. E é por isso que os casamentos que se casam logo quando se encontram, não tem uma convivência prévia e vão logo para o consorciamento e para a vida a 2 no mesmo espaço de conjugalidade, normalmente culmina em separações que as estatísticas apontam, se não mudaram, de que cada 10 casamentos, 6 casamentos terminam nos 2 primeiros anos. 6. Por que 2 primeiros anos? Que é o tempo que a paixão dura. Tem um artista aí, que eu não vou citar o nome, que ele já tem mais de 7 casamentos, que canta algumas músicas que vocês conhecem,
que estão aí nas paradas, ele casa e descasa, casa e descasa. Talvez, eu não posso julgá-lo, pode ser que o apaixonamento dure aquele tempo, ele perde o encanto, vai para o próximo, fica viciado na paixão. Mas não consegue viver os desafios da conjugalidade, do amor a dois, que são a vivência do cotidiano, dos enfrentamentos, dos embates diários, que é ali onde o amor pode se estabelecer, onde o amor pode acontecer, o amor da família, do lar, da configuração do lar que vai gerar a vida, vai gerar os descendentes e atos de serviço quando não for os descendentes através dos filhos. Essa proposta, portanto, é que a pessoa pode caminhar para a possibilidade da manifestação do amor. E no amor, ali você começa a reparar as arestas. Então, de 10 casamentos, 6 terminam no primeiro, 6 terminam nos 2 primeiros anos, 4 ficam a vida inteira. Dos 4 que ficam, 2 se toleram. E 2 vivem uma relação mais ou menos harmônica, não é a perfeição do casal. Tem as rusgas, tem aqueles movimentos de atrito que fazem parte do nível humano, que somos comuns e imperfeitos, mas há uma relação de harmonia, mantém uma harmonia. Em 30 dias do mês, você vive 25 dias de harmonia e 5 dias de processos de conflitos. Isso é diferente no casamento, que 30 dias você vive 25 de conflito, 5 de harmonia. Ninguém aguenta nisso. Então, os que sobrevivem, 2 que se toleram, normalmente ficam em movimentos de conflito durante 25 dias do mês e 5 de paz, de trégua. E assim eles levam a vida inteira até o momento que a morte separa, e alguns usam argumentos assim, é melhor ficar com ele agora ou ela para poder superar logo e na outra vida eu estou livre dele. Pelo contrário, quando a gente usa esse argumento, os movimentos de resistência contra alguém é o que mais atrai. Então é provável que naqueles movimentos de rejeição do outro, vocês sejam atraídos numa nova encarnação para uma vida a dois, e quem sabe às vezes vem como gêmeos chifópagos, colados pelo processo tifoide, daí o nome chifópagos, que são aqueles casos de espíritos que estão tão recalcitrantes ao longo de várias vidas, que terminam reencarnando unidos um no outro, com 2 cabeças num tronco só. Um exemplo, né? Ou outras formas de relacionamento que ficam se atraindo ao longo das encarnações para reparar as arestas. Então isso é um engano, dizer que é melhor ficar logo agora aturando esse traste para eu não ter que voltar em outra vida ao lado dele. Pelo contrário, é melhor viver harmonicamente. Se não dá para viver harmonicamente, o divórcio é uma lei humana que serve para separar aquilo que de fato aconteceu, que é a separação dos afetos. Está lá no Evangelho. Então, o divórcio é uma lei. E que se você tenta reconciliar, tenta trabalhar o perdão, a terapia, para poder manter a relação ainda sobrevivendo a um tipo de conflito que vocês possam passar no período da vida, se vê que não dá certo, o divórcio está aí. É melhor do que viver os dois se bicando, destruindo um ao outro, gerando doenças, gerando até desarmonias no clã, nos filhos, nos descendentes, pelos desafetos que o pai e uma mãe ficam tentando manter aquilo para dizer assim, ruim com ele, pior sem ele. E um mata o outro na relação de matar na pirraça. O que é que gera justamente no casamento? Para se perder a evolução do relacionamento a dois, que supera o apaixonamento e passa pelo casamento, é o amor filia, que é o outro nível de amor que os gregos trazem, quando eles definem que é o amor amizade. É o amor fraternal, virtuoso e desapaixonado, pois não passa pela relação eros, embora possa com ela estabelecer pontes, a depender da relação e das posturas íntimas que se estabeleçam entre os pares. Então, o que é que ele quer dizer aqui? Está querendo dizer o seguinte, que no amor da erótica, deixa eu botar aqui o microfone, vou botar assim porque eu fico tapando meu vídeo, eu fico falando muito alto. No amor da erótica, tá perto da minha boca. Então, depois eu leio ali que colocaram alguma coisa, dadas as leis sistêmicas e sua experiência como terapeuta, como a resolução das relações com pais auxilia na reconciliação entre casais. Deixa isso aí para frente, Robertão, a gente vai falar isso já já. Então, quando você percebe que já vai dar 30 minutos, eu vou falar 35 minutos e vou deixar o resto para a gente poder tentar discutir aqui, interagindo. Então, quando você passa para esse espaço do relacionamento afetivo, ali pode acontecer, o amor pode acontecer. Então, eu dizia aqui, eu me perdi ao ler, do amor filia. Ali naquela relação, portanto, de amizade do casal, eles podem estabelecer o nível de amor que nós normalmente alcançamos no planeta Terra, que é o que deveríamos buscar, esse amor amizade, o amor fraternal, o amor virtuoso, desapaixonado, mas que no casamento não deveria prescindir da erótica. É verdade que um casal pode ter a erótica, mas ele pode também, um casal de amigos, ter apenas o amor filia e não ter a erótica. Como pode também um casal de amigos ter a fraternidade e dali surgir a erótica. Quantos amigos se casam?
é possível que numa relação filia se estabeleça o amor eros, dentro do filia. Como também num casal que passou pelo amor porneia, passou pelo amor eros, construiu o amor filia, que eu acredito viver hoje com minha esposa, eu passei pelo amor porneia, tenho ainda porneia, tenho amor erótico por minha esposa, ainda tenho ele em mim, e já estou construindo um amor filia com ela, que é um amor de amizade, onde tem um amor fraternal, virtuoso, e que ele diz, embora possa com ela estabelecer ponte com o amor erótico. E o que é que normalmente os casais que vivem anos, enfim, vivendo numa vida conjugal, perde a erótica? O que é que faz perder a erótica? É justamente o excesso de crítica e de julgamento do outro. Quando você começa a julgar e criticar o outro na relação afetiva, o outro perde admiração. E a gente não entende por quê. Nossa, eu comecei a perder admiração por Deise. Ela só me faz criticar, ela só me faz julgar e me condenar. Você perde admiração por ela. A mesma coisa eu critico, julgo, condeno, ela perde a admiração que ela teve por mim no apaixonamento, onde a gente criava uma máscara de não criticar e não julgar para não perder o nosso objeto de desejo. E aí essa sociedade hipócrita se estabelece assim, mas dentro do casamento a máscara cai. Você não consegue sustentar uma máscara por anos, enfim, de relacionamento. Então você demonstra quem você é. E nós vemos casais que vivem um tempo, aí já não tem mais a erótica. Erótica não é só o sexo da cópula. A erótica pode estar no casal de idosos, no toque, como pode também estar na cópula. Às vezes a erótica pode estar no toque sensível, no afago, num carinho, e o outro sentir o desejo da erótica ali. Então os casais que começam a criticar demais, julgar demais, eles terminam perdendo a erótica porque perde a admiração. E o patamar final desses tipos de amor, que é o amor incondicional, e que não acontece na nossa realidade, que é muito raro acontecer, é o amor chamado divino, o amor doação, que se rejubila em ofertar sem necessidade de troca. É o amor plenitude. Esse amor não existe no nível da nossa terra. Existe algum momento que um pai tem por um filho, uma mãe por um filho, quando dá 9 meses de gestação, é um amor incondicional, porque gerou a vida. Um pai que pede noites infindas com um filho ali de noite com a mãe que está com cólica, é também uma forma de amor incondicional. Mas quem trouxe esse amor na sua inteireza foi Jesus, que demonstrou amor incondicional mesmo por aqueles que o condenaram, que julgaram, ou aqueles que fizeram o que fizeram com ele, ele amava incondicionalmente. E era capaz, no madeiro, dizer que perdoasse, porque todos nós não sabíamos o que fazíamos. Então, essa caminhada para explicar a vocês sobre os tipos de amor é para mostrar que na relação do casal, o que predomina normalmente é o amor filia. E nesse amor filia, existe troca entre dar e receber. Na visão das constelações, a gente tem 3 leis que foram trazidas por Bert. A lei de ordem, que é quem veio primeiro é grande, quem veio depois é pequeno, quem veio primeiro dá, quem veio depois recebe. Que é normalmente a relação dos pais com os filhos. Essa relação sempre vai ser desfavorável, ou seja, a gente sempre vai ser devedor dos pais. Nós nunca vamos conseguir devolver ao pai o que eles nos deram, que foi a vida. Por mais que eles tenham falhado, que eles tenham feito qualquer coisa que desabonasse, que a gente pudesse entrar no tipo de julgamento, a gente nunca vai poder desapropriar-se da vida que ele nos deu, porque a vida foi o bem maior que ele conseguiu nos legar. E, portanto, nós devemos sempre honrar e agradecer a vida que os pais nos deram. Porque quando a gente desonra o pai, quando a gente não honra isso, a gente está negando 50% em nós, porque nós somos metade pai, metade mãe, independentemente de sermos espíritos. Mas na condição de encarnados, nós na biologia somos metade pai, metade mãe. Então temos a informação do pai, do clã masculino e do nosso clã feminino, que se juntou e nos configurou no ser que nós nos expressamos. Quando o casamento se dá e as pessoas não respeitam esse tipo de lei, que é a lei da ordem, que já vem da relação com os pais, e queremos transportar para a relação conjugal a exigência da nossa esposa, do nosso esposo, daquilo que faltou do pai ou da nossa mãe, nós passamos a desempoderar a relação conjugal. E aí começamos a estabelecer uma relação de desempoderamento. E normalmente os casamentos não dão certo, porque eles não têm uma construção prévia na relação com os seus genitores. Por isso que é necessário honrar pai e mãe, para que vocês possam ir para um casamento sendo grato e agradecendo e honrando eles, vocês poderão relacionar-se com seu parceiro ou sua parceira sem querer imputar no outro aquilo que lhe faltou dos seus pais. Mesmo que tenha faltado, você pode levar no coração como honra e gratidão a vida que ele lhes deu. E como grande que somos, crescemos, podemos dar à nossa criança aquilo que faltou. A criança ferida no Flavinho, que eu sou Flávio, mas tem um Flavinho em mim, que tem carências, de faltas que meu pai pôde não me dar, que minha mãe não pôde me dar, e aquilo me gerou uma crítica em algum momento, um julgamento. E quando você critica e julga os pais,
você se desempodera. Então não cabe crítica e julgamento, cabe assunção, acolher o que eles puderam ofertar, e aquilo que nos faltou, nós podemos tirar do mundo, receber do mundo, mas não do seu parceiro ou da sua parceira. Por isso que a segunda lei é a lei do dar e receber. Tem a terceira, né, que não está nessa ordem, que é a do pertencimento. A do pertencimento, que é quem pertence, pertence, portanto, não pode ser excluído. É como se fossem as raízes da árvore. Nós estamos numa metáfora, imagine uma árvore. A árvore tem raízes profundas no solo. Esse solo profundo das raízes é a nossa ancestralidade. São vô, bisavô, que nos geraram todo o esforço para a gente poder chegar até aqui. É nessa nutrição do solo que nós podemos, com o caule, poder gerar a família, que é o pai e a mãe, que ali vai passar a seiva da vida, gerando as galhas, que vão dar flores e frutos. As folhas, elas vão fazer troca com a atmosfera, com o sol, fazer a fotossíntese, o CO2, o oxigênio, e aí você pode produzir atos de serviço, ou da prole que vocês vão trazer. Então, a raiz é o pertencimento, o caule é a lei de ordem, a lei da ordem, que é a hierarquia dos pais que são grandes, nós somos pequenos, e tem os frutos os galhos são a lei de troca que você estabelece na sua profissão, na sua vida de relação com seu marido, com sua esposa. Como aqui a gente fala dos relacionamentos conjugais, quando você tem uma raiz forte no pertencimento, quando você tem uma lei de ordem respeitada com seus pais e sua mãe, normalmente o casamento será exitoso e a família se configurará de uma forma mais harmônica e a sociedade poderia ser melhor vivida. Se a gente desonra os ancestrais, não respeita a nossa ancestralidade, desonra o pai e mãe, os nossos galhos não são tão expansivos como poderiam ser. Por isso que essas leis devem ser respeitadas para que haja uma harmonia na convivência e essa harmonia se revele numa sociedade mais plena, mais saudável, que seja mais nutritiva para todos que aqui vivem. Então, no casamento, a segunda lei é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Se num casamento existe alguém que dá mais e o outro recebe muito e não devolve, quando isso pode ser comparado numa metáfora, que antes de falar essa metáfora do dar e receber, eu vou falar da ordem. A ordem é como se fosse um rio. Imagine um rio caudaloso que está aqui, jorrando águas abundantes para seus afluentes. E os rios que recebem essa água do grande São Francisco, lá na sua fonte, que jorra água para poder gerar esse grande o rio Chico, e ele tem vários afluentes que vão culminar no mar. Esses rios menores, eles recebem a água desse rio maior, desse rio fonte, e quando ele está recebendo, ele está indo adiante. Mas digamos que o rio menor desse resolva se equiparar ao rio fonte. E em algum momento ele queira subir, ficar acima do rio fonte. O que é que acontece? O rio fonte vai continuar jorrando a vida e a seiva e as águas que vão seguir adiante. E aqueles que não quiseram ser maior do que o rio fonte vão continuar recebendo o rio abaixo e que vai se tornando e chegando para o seu grande rumo ao mar. Mas aquele que resolveu subir e ficar maior do que o rio fonte, ele perde. E o que é que tende a acontecer? Ele seca. E quando ele seca, ele para de receber a força da vitalidade do rio que lhe deu origem. É isso que a gente pode comparar no que diz respeito à lei de ordem. Quando você quer ser maior do que seus pais, você deixa de receber a força que brota do pai e da mãe. Ou seja, você inverte a ordem. Você quer se tornar o pai de seus pais ou o pai de sua mãe. Isso não é legal. Quando você faz isso, você se desempodera. Você perde a força e o sucesso, a coragem e o sucesso que vocês poderiam estar recebendo se você se colocasse na condição de menor. Ou seja, o rio fonte continua jorrando, você recebe aquilo e você honra e agradece e segue adiante. No dar e receber, imagine uma balança, onde você tem aquela balança das antigas, onde você tinha 1 quilo aqui e botava 1 quilo de batata. Quando você ciclava aqui, você tinha 1 quilo, você tirava a batata, botava o tomate, ciclou 1 quilo, você tira o tomate, bota o pimentão. Digamos que você botou 1 quilo de batata, ciclou. O equilíbrio é dinâmico. A balança fica assim. Você não espera ela ficar certinha, apontando uma para a outra. Ciclou aqui, você sabe que já está em equilíbrio. Passou aqui, você tira. Mas digamos que você tem 1 quilo aqui de chumbo, que é o contrapeso, e colocou aqui 1 quilo de batata. Botou 2 quilos, botou 3 quilos, botou 4 quilos. O que é que acontece com o chumbo, que é 1 quilo, vai subir. Se você bota 10 quilos aqui, o quilo de chumbo que você não mudou, ele vai sair. Vai ser expulso da balança, do prato. O que acontece nos casamentos é isso. Quando você oferece muito a alguém no casamento, aquele que recebe muito fica desempoderado, se sente menor. Não significa que em algum momento da vida um dos dois possa dar mais. Mas se isso se perpetua por um longo tempo,
O que recebe demais, pelo contrário que vocês poderiam imaginar, fica desempoderado e automaticamente ele tende a sair da relação. Então, quando você tem aqui, que eu fiz aqui o exemplo, tem 1 quilo, tá equilibrado, 1 quilo com 1 quilo, ciclou um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, botou 2 quilos, botou 3 quilos, botou 4 quilos de cá, sai. E normalmente sai pela infidelidade conjugal. Portanto, quando se estabelece esse tipo de desequilíbrio na relação conjugal, fica uma relação parental, não é a relação de marido e mulher. A relação de marido e mulher deve ser uma relação de equilíbrio. E aí, às vezes, os casamentos não vão à frente por isso, porque às vezes um quer dar demais, por querer dominar o outro ou a outra, e aí, quando faz isso, o outro se sente menor, se sente invalidado naquela potência que ele podia devolver para a relação, talvez algo próximo do que está tão recebendo. E aí os casamentos ruem, porque essa relação não é mais de homem e mulher, ou de homem com homem, mulher com mulher. É uma relação de pai e filho, é uma relação parental. E normalmente os casamentos ruem assim. Isso tudo, nos 40 minutos que eu falei, é assunto que realmente daria, Otávio tinha dito isso no início, para eu ficar aqui a noite toda falando, mas para a gente não se estender e não abrir o espaço da minha proposta de hoje, eu vou agora finalizar aqui dizendo, no relacionamento afetivo, na relação a dois, nós devemos respeitar essas leis para que na relação a gente possa estabelecer uma relação minimamente harmônica. E nessa relação de harmonia do casal, nós poderíamos alcançar esse amor-filia, e que um dia poderíamos, quem sabe, alcançar um amor incondicional. Mas num casamento é difícil ter amor incondicional, porque o relacionamento afetivo é uma lei de troca. Não existe casamento onde um incondicionalmente dá ao outro. Pode ser que algum abnegado, como na relação de espíritos muito elevados, como Lívia Lentos, como Públio, ela deu demais a Públio, renunciou à própria vida e viveu ao lado dele, orgulhoso e prepotente, e que ao mesmo tempo viveu 20 anos ao lado dela, desempoderando ela, mas era um espírito de escola, se submeteu àquilo. Mas nas relações de seres humanos comuns e imperfeitos que somos, tem que ser uma relação de troca entre o dar e o receber. Momentos pode ser que um dê mais, momentos pode ser que um receba mais e dê menos. Pode ser que um tenha desemprego em algum momento, depois o outro se empregou, e aí os dois juntos trabalhando, um em casa cuidando dos filhos ao mesmo tempo, pode ser o homem, pode ser a mulher, o outro na rua trabalhando. Tem que ter uma troca que seja no minimamente equânime, e que em alguns momentos possa ser desequilibrada um pouco, mas não pode perpetuar por um longo tempo, porque senão vai se dar a falência da família, e se dando a falência da família, nós vamos ter aí, portanto, a falência da sociedade. E qual é a ponte que as constelações familiares fazem com o espiritismo? A constelação familiar, ela mostra o que é a vida no cotidiano. Ela rege leis que são leis daqui da nossa condição de encarnados. O espiritismo nos dá a condição da visão da imortalidade, do espírito que nós somos, que passamos por várias experiências reencarnatórias. O Divaldo Franco falou que um dia queria se encontrar com Bert, numa palestra de Divaldo falada sobre constelações familiares, que ele foi para a Alemanha muitas vezes querendo cruzar com Bert Helling, que é o criador das constelações familiares, para dizer a ele, parabéns por você ter revelado as leis sistêmicas de ordem, pertencimento e a lei de dar e receber. Mas faltou uma lei que Divaldo dizia, que é a lei da reencarnação. As constelações familiares não é uma doutrina religiosa, é uma filosofia. O espiritismo traz essa visão de que, Divaldo diz que se colocasse a reencarnação, teria mais entendimento. A constelação trabalha com campos mórficos, trabalha com explicações informacionais, transgeracionais, de clã, de ancestralidade, que vai passando informação para cada descendente e que vai gerando nos seus descendentes algum tipo de conflito, algum tipo de sintomatologia, quando vocês desequilibram-se no respeito a essas leis de que eu falei, das 3 leis. O espiritismo, portanto, nos dá essa noção da imortalidade, da relação de que nós somos espíritos que vivemos numa família, fruto das escolhas que alguns fizemos, e atratores que nos fizeram encarnar em determinada família e não em outra. E isso justamente se dá pelo fato dos nossos ajustes reencarnatórios para caminharmos para o aprimoramento. E o espiritismo, portanto, nos traz explicações por que às vezes um filho encarna numa família tão destoante, por que ele vive daquele jeito, todo mundo harmônico e um não. A constelação vai falar que ele pode estar sendo um sintoma de alguma desonra nas leis sistêmicas, de exclusão de algum familiar anterior. O espiritismo pode falar que ali é um ser que reencarnou porque foi no passado maltratado, vilipendiado e volta para, através dos vínculos afetivos e consanguíneos, estabelecer os vínculos de amor e, portanto, assim se tornar um vínculo de espíritos que são irmãos, filhos do mesmo Deus. Então, a gente tem discursos ou diálogos
entre as constelações familiares e a questão do espiritismo. Tem um livro de Joana de Anjos, Constelações Familiares, que não fala da ferramenta, da técnica, da filosofia das constelações, mas tem palestras de Divaldo e de outros tantos, Andrei e outros oradores espíritas que faz essa ponte. Eu também faço algumas, mas é para mostrar aqui. A gente vive numa relação de conjugalidade, e essas leis que regem a vida do corpo, da nossa imanência, elas passam por um processo de transcendência que o Espiritismo nos revela, mas a gente não pode descartar as relações que implicam diretamente na nossa condição humana. Como nós aqui encarnados, estamos todos determinantemente imersos na relação da lei de gravidade. Se alguém disser que não acredita na lei de gravidade, pular do 13º, vai se esbagaçar no chão. E queira ou não acreditar, isso é uma lei. Como também as leis sistêmicas, são leis que foram reveladas, e eu tenho outras palestras que eu explico isso melhor, explicando como surgiu essa percepção do Bert Helling. Então aqui, eu prefiro parar com 45 minutos, para deixar esses 15 minutos finais, para nós podermos interagir um pouco, tá bom? Gratidão a todos que nos ouviram até aqui, e eu abro para que Otávio entre e possamos juntos aqui tentar responder e trazer perguntas suas também. Roberto fez uma pergunta. Roberto é da técnica? É, Otávio? É da técnica, está na técnica. Agora eu vou botar aqui o fone. É da técnica, né? É. Então, vamos primeiro tentar responder aqui a questão de Roberto, Rose. Roberto diz o seguinte: dadas as leis sistêmicas e sua experiência como terapeuta, como a resolução das relações com os pais auxilia na reconciliação entre casais? A resolução que ele quer dizer talvez seja essa. Feche os dois microfones por enquanto, Rose e Otávio. Quando vocês forem falar, vocês quando ele fala como a resolução das relações com os pais, deve ser, Roberto, a questão de o respeito a essa lei de ordem, né? Com o pai e com a mãe. Como a resolução das relações com os pais, ou seja, você está equacionado na relação com seu papai, com sua mamãe, vai auxiliar na reconciliação entre os casais, vai ajudar nisso. Você deixa de projetar no seu cônjuge aquilo que você deveria ter tomado do seu pai ou da sua mãe. Então, muitos vão querer tirar da esposa, eu, por exemplo, com Daisy, eu vou querer que ela me dê aquilo que faltou do meu pai e da minha mãe. Não é justo, porque ela não é minha mãe nem é meu pai, ela é minha esposa. Portanto, eu devo ter ela como esposa e não como figura materna ou paterna. Se você está bem equacionado nesse lugar da relação de ordem com seu pai e com sua mãe, honrando e agradecendo o que foi possível e que eles lhe deram, você vai conseguir, de fato, viver uma relação mais harmônica e vai ter uma reconciliação consigo mesmo. Eu falei hoje de tarde, fiz uma palestra sobre perdão e reconciliação, os movimentos para a paz interior. Vai ser lançado semana que vem, foi para uma casa espírita, o CEAL, o André Luiz, e que eu falei sobre isso. E reconciliar-se é consigo mesmo. Quando você se reconcilia com você, você pode se reconciliar com o outro. E você só se reconcilia com seus pais quando você se reconcilia com você, se mantendo no lugar de pequeno, comum, imperfeito, e sabendo que você está na família que você, entre aspas, escolheu, e aquela família é a melhor versão que você poderia ter, fruto das experiências que você estabeleceu, quando você faz, na verdade, uma história do roteiro e não quer vivenciar a experiência do ato, que é, você cria um roteiro de um filme. E na hora que você vai experienciar o ato, você quer renunciar e negar. Não, esse pai eu não quero, essa mãe eu não quero. Não. Você tem o pai que você precisa e a mãe que você precisa, dentro da condição evolutiva para o seu aprimoramento, seu crescimento. Então, honrando pai e mãe, você normalmente tira o peso da relação da conjugalidade. Pode entrar, Rose, agora, e meu amigo Otávio. Por favor, Rose, por gentileza, você, por favor. Olá, Flávio, maravilhosa palestra. Uma questãozinha aqui. Quais as transformações necessárias para superarmos o amor porneia, né? Uma vez que ele costuma ser tóxico e muito abusivo? Quem fez essa pergunta? Eu. Ah, legal. Então, Clélia falou aqui, excelente explicação para a reflexão das relações parentais. Vamos lá. Você falou, já que normalmente as relações... você já viu minhas palestras, não foi? Já. Você viu quantas das que eu falei sobre isso? Vi 3. Ave Maria, vi todas. Vim preparada. Então, lá eu não expliquei, legal, muitas coisas que eu não pude falar aqui. Lá eu expliquei muito mais detalhadamente alguns pontos que eu citei aqui. Não foi porque aqui eu tive 45 minutos de fala, de fato. Então, o que eu posso dizer, Rose, é que quando você vivencia o amor porneia, ele está inerente à relação dos casais. Alguns veladamente camuflam isso. Mas, de uma forma ou de outra, existe isso. Eu falo de mim, eu e minha esposa.
a gente vai denominar, às vezes, como um cuidado com o outro. Às vezes é o ciúme mesmo. Às vezes a mulher não está atenta, por exemplo, num elevador ou numa escada rolante. Eu penso com cuidado. Ela está com a saia curta. A gente sabe que, normalmente, essa sociedade sexualizada, os homens, eles vivem, de um modo geral, é mais os homens, por causa da testosterona, a questão hormonal, a gente vive no mundo de hipersexualização e os chamados externos estão o tempo todo nos levando para a questão do sexo. Então, se você tem uma esposa que você está caminhando com ela e você sabe, como homem, que já viveu a experiência, que numa escada rolante, ela está de saia, a escada rolante é vazia, o homem vai ficar olhando, pegando o lance dela. Aí você fala assim, pelo amor de Deus, Deise, você está sem preocupação com isso, a sua saia, o cara está pegando o lance lá embaixo, o cara olhando ali, ó. Ela, nossa, está querendo me controlar. Aqui não é uma forma de controle, porque ela é um ser humano que devia viver sua individualidade, se ela está desatenta a isso, é um problema dela. Mas como você, que está na conjugalidade, quer ficar protegendo a relação, para que ninguém externo invada aquilo que é o seu objeto de desejo, que deve ser seu, privado, exclusivo, no amor-posse, você termina sufocando o outro quando isso passa desse limite. Existem cuidados que são cuidados na relação. De fato, nós quando casamos, a gente quer exclusividade. É natural que a gente queira uma exclusividade. Mas tem momentos que a gente extrapola isso, vai para o amor de posse, como amor de consumo do outro, que termina desempoderando o outro. Ela não pode, por exemplo, nós somos terapeutas corporais, por exemplo, não pode atender um homem. E eu desempodero ela. Claro que ela pode, ela está lá hoje agora trabalhando, eu estou aqui, me preparei para essas duas palestras, ela foi atender, está fazendo trabalhos corporais com homens e mulheres, e o que ok para isso. Eu não deixar que ela se estabeleça num grupo onde ela possa ter dinâmicas com amigos, sair com amigos. Isso, para mim, é completamente cabível, porque é uma relação de confiança, de respeito entre nós dois, onde eu, entre aspas, confio que ela vai fazer o melhor para ela, mesmo que o melhor para ela seja me trair. Não cabe a mim controlá-la, cabe a ela perceber se aquilo é contribuição para a nossa relação, como a minha mesma coisa. Ela me deixa à vontade. No meu consultório eu posso ter quem eu quiser. Se eu quiser sair para infidelidade, eu sairia. Então, o crivo é nosso, é pessoal. O outro não deve ficar sufocando, porque aí você desempodera a relação e você termina gerando uma opressão na relação da conjugalidade. Então, tem que ter cuidado para não tornar-se tóxico. O amor porneia, ele deve ser um amor de consumo que leva a possuir, usar o amado exclusivamente em função do gozo e centrado nas necessidades pessoais. Ele não deve viger nas relações da conjugalidade, nem nas relações de amizade. Deveria ser um primeiro momento, que é comum que todos nós vivamos, mas depois, com o amadurecimento da relação, isso deve ficar em segundo plano, mas não é o que acontece. Quantos de nós olhamos o e-mail, olhamos o WhatsApp, damos uma bisoiada? Eu mesmo, quando comecei com ela, lá no início da nossa relação, ela saía de um relacionamento, eu saía de outro, nós ficávamos naquela preocupação, será que está conversando com o ex? Será que se mantém ainda na conexão com o outro? E aí é o amor de posse. A gente entra nessa posse do outro, e aí desempodera o outro e pode gerar uma toxicidade. Vai, Otávio. Não sei se eu respondi, Rose. Pode abrir agora, viu? Pode deixar aberto, se quiser. Mas, meu irmão, você está falando para a gente aqui uma coisa importantíssima, porque, para mim, uma das maiores dificuldades no mundo que nós vivemos, nesse plano, é a relação. A relação pessoal realmente é uma dificuldade imensa. E o Evangelho nos ensina que, para que uma amizade seja perpetuada, é necessário que nós tenhamos respeito, mas respeito você tem a qualquer pessoa, é obrigação, mas, acima de tudo, confiança. E dentro desse princípio, né, onde a gente cria essa confiança, nós temos dentro de nós, milenarmente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E vem todos esses ciclos que você aí discorreu, mostrando que realmente a estrada é muito longa. E dentro dessa constelação nós encaixamos aí a reencarnação, onde nós temos os débitos anteriores, nós temos os débitos atuais, e nós temos uma questão que todo espírita já decorou, que é a 459, da influência dos espíritos em nossas vidas. O que você poderia também dar um toque com relação a isso que nós estamos comentando? Então, primeiro deixando claro, né, Otávio, que a gente está fazendo uma mescla entre constelação familiar e espiritismo. Então, na constelação familiar não toca na questão da reencarnação. Como a gente já falou das leis sistêmicas, já ficou claro na minha exposição, você está fazendo um contraponto, né? Como a gente perceber, dentro dessa dinâmica, de que, quando lá na pergunta 459, como seria a influência dos espíritos nas nossas vidas, os espíritos responderam. Ele não só ele interfere muito mais do que imagineis, por muitas vezes eles vos controlam.
Então, se ele nos controla, a gente tem as interferências do próprio condicionamento do ser, que traz suas viciações, e sem falar nas interferências das entidades que permeiam nos bastidores, que encontram ressonância no nosso psiquismo, das nossas fraquezas, nossas fragilidades, e ali faz com que haja mais interferência, além daquelas que nós estamos citando aqui. Além da questão da ordem, que é às vezes invertida, o dar e o receber e o pertencimento, você pode ter entidades que são desafetos do passado, que se imiscuem no clã familiar, gerando alguns tipos de influências psíquicas para desconstruir ainda mais a configuração da família harmônica que poderia se dar. Então, cabe a nós outros a vigilância, como nós espíritas que somos, as práticas da oração, a prática do evangelho no lar, a prática da meditação, do silenciado, ir para dentro, como a proposta da Caravana da Fraternidade desse ano, que é Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, que está lá no Livro dos Médiuns e está no Evangelho segundo o Espírito, instruí-vos, eis o segundo. Então, amai-vos, a proposta do amai-vos uns aos outros, significa o auto-amor, em primeiro lugar, o autocuidado, o auto-perdão, para que nesse movimento consigamos expressar o amar o outro, e no amando o outro, nós tenhamos a compaixão, tenhamos a caridade no sentido lato, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias, e o perdão às ofensas, para que não tenhamos espaços, como eu ainda me vejo, invigilante, me pegando ainda irritadiço, agressivo, intolerante, autoritário, que são as nossas sombras, que às vezes se demonstram, se revelam, e mais o espaço da vida conjugal e na família, onde ela se mostra. Minha esposa que sabe quem eu sou, ou melhor, entre aspas, né, porque ela não sabe quem eu sou, porque eu mesmo não sei quem eu sou, que eu estou nessa busca na questão 919, conhece-te a ti mesmo, eu estou vivendo esse movimento de me conhecer, e, portanto, eu sou um desconhecido de mim mesmo. E foi bom você falar isso, porque no casamento são dois desconhecidos de si mesmo que se juntam em consorciamento, achando que conhece o outro, mas, na verdade, a gente não conhece nem a nós mesmos. Como é que vai conhecer o outro? Então, o casamento, entre aspas, foi feito para dar errado. Por que foi feito para dar errado? Eu sou a favor do casamento, por favor. Mas foi feito para dar errado na lógica de que eu, Flávio, não me conheço. Me caso com Daisy, achando que conheço ela. Ela é uma desconhecida de si mesma. Eu sou um desconhecido de mim mesmo. Juntamos-nos num ambiente do clã familiar, achando que um conhece o outro. E quando começa a conviver, percebe, nossa, é aquela coisa do pavor que você viu o pé, do príncipe que virou sapo. Você não conhece nada, e principalmente quando o outro mostra a sua persona da sua versão, que é aquela melhor que você quer conquistar, e quando vai conviver, ainda se depara com as mazelas das interferências dos espíritos que vivem, querendo destruir a família, para nessa destruição da conjugalidade, de os laços se rompendo, não possa perpetuar a dinâmica, né, do que é o ambiente doméstico, que deveria ser um santuário de paz, um santuário de amor. Mas continue. Não sei se eu lhe respondi, mas é mais ou menos por aí que eu posso alcançar. Não, respondeu muito bem. E aí a gente até faz uma sugestão, né? Eu não sei se seria pertinente, porque no casamento, aqueles que são mais antigos, que vivenciem o namoro, o amor, o respeito, o companheirismo, a tolerância, a afabilidade, o sentimento verdadeiro de relacionamento a dois. Porque você sabe, como nos ensina o Espiritismo, que casal perfeito aqui nesse plano é mais difícil. Mas se nós conseguirmos vivenciar esse amor em cada fase que nós estamos passando, vai terminar esse período todo de relacionamento de forma harmoniosa. Eu estou falando com você, porque você está falando tanto de Daisy, e que eu não conheço, e que estou agora sendo apresentado no virtual, mas eu também apresento a minha, que é Tânia, que nós temos 47 anos de casado. Então, não há quem viva 47 anos que não tenha seus perrengues, não tenha seus desafios, obviamente que isso aconteceu, mas tem que ter inteligência, né? Mas a experiência também nos traz o seguinte, e o Espiritismo nos ensina isso, como é que nós vamos ficar bem em casa, querer ser bem na rua? Então você está trazendo esse exemplo para a gente. Traga as suas dificuldades, vivencie, administra, mas, acima de tudo, crie as condições necessárias para disseminar essa paz que você tem dentro de si para o resto do mundo, porque isso começa no lar. O mundo colabora para que o mundo seja um mundo de regeneração. E começa dentro, né? A paz do mundo começa em mim. Não há paz externa se você não conseguir construir essa paz interna. E só há paz na relação quando você está pacificado na medida do possível com você mesmo. E você só se pacifica com você, como eu falei agora de tarde, onde tem o auto-perdão e onde há uma reconciliação primeiro com você mesmo. Manda, Rose.
59 minutos. Vamos até 1h05, talvez. Certo, bora. Rose, entrou aí outro. Vá, Rose. Abre o áudio. Você fechou o áudio, Rose. Seu áudio está fechado. Seu áudio, agora. O seu áudio, Rose. Você fechou o de Otávio, mas não abriu o seu. Você fechou o de Otávio e não abriu o seu. Tem uma passagem, enquanto ela abre o áudio dela, que também eu queria dizer, quando a pessoa diz assim, eu te amo, o que de fato ela está dizendo quando diz eu te amo? E Andrei traz uma poesia dizendo assim, você diz que ama as flores e as corta. Você diz que ama os peixes e os come. Você diz que ama os pássaros e os prende em gaiolas. Quando você me declara eu te amo, eu tenho medo. Porque que amor é esse que a gente diz quando ama, que na verdade diz que ama as flores e corta a flor, ama o peixe, come o peixe, ama os pássaros e prende em gaiola. Quando diz que me ama, olhe, que amor é esse que você está dizendo que tem amor por mim? Por isso que eu fiz aquelas gradações do amor. Rose, você não está abrindo o seu áudio. É só clicar no seu áudio. Aí embaixo tem aí um mute. Aí eu vou fechar o meu, quer ver? Ó? Abri o meu. Até eu agora já aprendi, já estou lhe dando aula, Rose. Otávio, abre o seu aí, Otávio. Você sabe abrir? Otávio sabe. Aí, Otávio. Você é a mesma coisa, Rose. Abre o áudio. Então, enquanto o Rose não vai, Otávio, manda outra pergunta. Você. Aí, ó. Por favor, explique como a visão sistêmica da constelação familiar e o conhecimento espírita se integram. Nossa, Gal. Eu falei no início, não sei se você estava. As leis sistêmicas, elas têm uma fundamentação. Virginia Satir, Bert Helling, que criou as constelações familiares, e que são leis humanas, que regem a dinâmica das vidas aqui no nosso nível da construção do humano na dinâmica da família. O Espiritismo, ele traz a visão transexistencial, que perpassa a relação do corpo e vai além do corpo. Como eu disse, a lei da gravidade é uma lei que foi criada por Isaac Newton, ou melhor, foi revelada por Isaac Newton, mas ela já existe. Como ela existe, dentro da doutrina espírita, ela não tem nenhum diálogo, é uma lei da vida. E como lei de vida, nós estamos todos nela, dentro dela, e vivenciamos refém delas. As leis sistêmicas, quando eu falo dessa tentativa de dialogar, é que nos traz uma clareza na dinâmica da construção da família, como o próprio Otávio trouxe, experiências que o Espiritismo contribui, e que a doutrina espírita e Allan Kardec tem lá vários capítulos falando sobre a lei de sociedade, a lei de família. A constelação familiar, ela traz uma explicação para as dinâmicas que se estabelecem no clã doméstico. Ou seja, quando você tem um espírito, eu fiz a formação, e eu sempre discutia com os professores, porque aqui eu via mediunidade, mas não tem. Constelação familiar não lida com mediunidade, mas é óbvio que a gente lida com condições anímicas. Eu via que algumas pessoas que representavam, porque na constelação a gente tem um representante que vai representar um abortado, que vai representar um pai, que vai representar uma mãe. E eu via ali claramente que às vezes se manifestava alguém que era uma entidade, que às vezes é diferente, você se mediunizar numa mediúnica de psicofonia, você sente que é diferente. O Andrei fala isso, e uma outra palestrante também, que é espírita e que também é consteladora, é diferente quando você entra no campo de constelação. Quando eu entro como representante, eu entro como se eu tivesse as informações do pai que eu represento, do marido, da mulher ou de quem for, que no campo chamado morfogenético, essas informações estão aqui e eu absorvo aquilo e represento aquele personagem. O Espiritismo, ele vai trazer uma leitura que não contempla, no meu ponto de vista, as constelações, que é a reencarnação que perpassaria as explicações que eles não conseguem compreender só olhando pelas leis sistêmicas. Então, o que eu poderia dizer é, eles se interagem quando uma lei da vida, que é a lei sistêmica, que rege as relações familiares, que ela vai poder dialogar com o Espiritismo, que vai trazer uma luz sobre aqueles fenômenos que a constelação não consegue alcançar, que vai demonstrar que ali existem coisas que ainda são desconhecidas, porque tem o espírito que é reencarnante, tem a dinâmica de um filho que veio, porque foi o algoz do outro, ou seja, um filho que veio como, por exemplo, foi o capataz de algum escravo, ele tem um filho que foi o próprio escravo que ele quebrou no pelourinho com a chibatada. Ali a gente tem uma explicação pelo Espiritismo, que é aqui na reencarnação de um ser que veio criar um laço de afeto com aquele que foi seu algoz. Aí, na visão sistêmica, ele vai transitar dizendo que
pode ser o espírito de um ancestral e que ele assumiu o papel de sintoma de briga com o pai porque a lei de ordem não foi respeitada, quando, na verdade, é a reencarnação de um espírito que está dentro daquele clã e que é um desafeto do passado. Então, a constelação vai trazer luz para a dinâmica daquela família no que diz respeito à vida, na concepção e na transgeração, e o espiritismo vai mostrar que pode ter coisas além da transgeracionalidade do campo mórfico, que é a questão da mediunidade, da interferência de obsessores e das interferências que podem ser da lei de causa e efeito do mau uso do livre-arbítrio. Então a gente faz essa contraposição. Eu vou recomendar que você veja os outros vídeos e veja o vídeo de Andrei Moreira, tem uma live dele muito interessante. Se eu conseguisse pegar o link aqui, eu coloco aqui no chat, viu? Mas fale, Rose, você conseguiu abrir aí? Deixa eu pegar aqui. Enquanto isso, vocês me ouvem aí? Vocês me ouvem? Sim, sim. Aqui. Tá tendo o eco aí, viu? Ouvimos perfeitamente. Andrei Moreira. Vai falando aí, Rose. Meu áudio está ecoando. A Sônia Leite está fazendo uma questão aí, como as constelações familiares podem contribuir no processo conflituoso entre familiares. Aqui, ó, rapidinho, só vou pegar aqui um link. Vou pegar aqui um link e vou postar para você. O link é esse aqui, ó. Constelações familiares e espiritismo. Rossando Klinger, Daniela Migliari e Andrei Moreira. Deixa eu copiar aqui o link, salvar na playlist, adicionar a fila, salvar. Eu não consigo copiar o link aqui. Abrir link é uma nova guia, enviar link, salvar link como copiar endereço do link. Pronto, copiei. Deixa eu ver se eu consigo botar no chat, viu? Eu tô virando um hacker. Como é que eu coloco aqui? Vou botar aqui no privado, viu? Pronto. Coloquei aí para você, Roberto. Você disponibiliza para o pessoal esse link. Então, qual foi a pergunta, Otávio? Como as constelações familiares podem contribuir no processo conflituoso entre familiares? Como é? Foi essa pergunta que você fez, Otávio, quando eu fui ver lá no YouTube? Foi, Sônia Leite, é essa mesmo. Perfeito. Certo. Então, como as constelações familiares podem contribuir no processo conflituoso entre os familiares? Isso é tranquilo. A resposta disso é muito fácil. A constelação familiar respeita leis sistêmicas. Quando você vê num clã determinadas inversões de ordem, um filho que quer dar ordem no pai, um filho ou uma filha que está mandando na mãe. Eu exemplifico na minha própria experiência. Eu, quando na área de saúde minha mãe tem diabetes. E às vezes ela ia para o sanitário, quando ela urinava, eu via que tinha formigas na urina. Aí eu falava, nossa, minha mãe, você está com glicosúria. E aí, o que a senhora pode fazer? Melhorar a sua dieta, minha mãe, pelo amor de Deus. Eu começava a dar ordem a ela, a falar que ela não podia fazer aquilo, porque aquilo poderia paralisar o rim, que podia gerar uma retinopatia do diabético, e ao mesmo tempo poderia gerar um processo de adoecimento dela. E você não manda em mim, eu faço o que eu quiser. Aí eu começava a querer ficar como o pai dela, delegando a ela ordens, ao invés de me colocar num lugar de menor, eu me sobrepunha, porque eu tinha um conhecimento além dela, no que diz respeito à minha formação, mas ao mesmo tempo aquilo não me dava o direito de ficar no papel de orientador dela. Como eu fazia isso, eu desempoderava ela. E como ela é mãe, e eu sou pequeno, eu invertia essa ordem. E eu percebia que ela não obedecia de jeito nenhum. Passou o tempo, eu comecei a me apropriar das leis sistêmicas. E eu percebia que eu podia falar de um outro lugar. E aí eu ia para o lugar de filho, de pequeno. Eu digo, minha mãe, eu te amo. Eu queria tanto viver mais tempo com a senhora. Como seria, minha mãe, a senhora olhar para isso? A senhora está comendo carboidratos, caloria vazia, farinha, macarrão. Isso tudo aumenta o índice glicêmico. Não seria legal a senhora poder olhar para isso, para a senhora poder ficar mais tempo comigo aqui na Terra? Eu te amo tanto, minha velha. Então eu fui para um lugar de humildade, aí veio o espiritismo. Sejais pequeno, se quiser ser grande no reino dos céus. Me coloquei no lugar de menor, baixei meu orgulho, minha arrogância, minha prepotência do pretenso saber. E aí, respeitando a lei de ordem, que a constelação familiar mostra, e por isso que dialoga com o espiritismo de um outro lugar, eu me coloquei como humilde, falando para ela, desse lugar, ela me ouve, meu filho, eu vou procurar ver isso. E aí você consegue modificar, você pode, de uma forma ou de outra, tocar o coração por uma outra via. Então, esse conflito pode ser abrandado. Vamos dar outro exemplo. Uma relação como o Andrei traz nas palestras dele. O pai dele é um juiz de direito, ele não tinha facilidade em abraçar o filho. E Andrei disse que, desde pequeno, ele sentia um afeto pelo pai e queria abraçar. O pai não abraçava. O que foi que ele fez? Ele tomou. Nas constelações familiares, a gente fala de tomar o amor do pai, tomar o amor da mãe. É algo ativo, não é passivo. Como é tomar? Ele foi para o pai, que ficava assim, pegava o braço do pai, fechava. Pegava o outro braço, fechava. E se tocava embaixo do braço do pai.
E ele ficava ali no queixinho do pai assim, ele com 12, 13 anos, e o pai assim, todo duro, todo teso. No segundo dia ele fazia a mesma coisa. No terceiro dia ele fazia a mesma coisa. Até que chegou um momento que o pai abriu os braços e abraçou. Ele tomou aquele amor do pai de uma forma ativa. Então, se houvesse um conflito dele na relação com o pai, ele fez um movimento de filho que é menor do que o pai, respeitando o lugar do pai, que não conseguia abraçar por questões outras de ancestralidade. Ele foi lá e fez um movimento para receber aquilo que o pai não estava podendo dar espontaneamente. Mas digamos um conflito, uma relação de conjugalidade que a gente tem numa família. Você está brigando muito com sua mulher, e aí você está exigindo dela, por exemplo, que ela lhe dê um carinho e o afeto do toque. Tem um livro chamado As Linguagens do Amor, que foi escrito por um pastor protestante chamado Gary Chapman, que ele fala de 5 linguagens do amor, que às vezes a linguagem do casal não é a mesma, porque Daisy vem de um clã que é gaúcho, e que tem uma cultura. Eu venho do meu clã, que é baiano, que tem outra cultura. Se a gente for desrespeitar a cultura de um e de outro na convivência do casal, você termina julgando e criticando ela, porque ela tem uma forma de viver que vem de uma experiência da sua cultura, você desempodera ela, e ela, como tem maior do que a relação do casal, é a necessidade de pertencer à sua família. Então, a lei de pertencimento vai fazer com que tudo ela se mova para honrar a sua ancestralidade. E se você começa a criticar de que ela é isso, que ela é aquilo, você está desonrando os seus ancestrais. Automaticamente vai criar um conflito, uma resistência dela. Ao mesmo tempo, se ela faz comigo a mesma coisa, ela cria em mim uma animosidade, porque eu vou querer sempre dizer que meu pai e minha mãe têm uma visão, porque é assim, a gente vai tentar defender, vai tentar argumentar, mesmo que a gente não concorde com a forma que o pai e a mãe se expressem, mas ao mesmo tempo você vai tentar fazer uma defesa daquilo, e você vai esvaziando a relação. Então, o respeito à origem de um e do outro evitaria muitos conflitos no casamento. E no caso das linguagens do amor, ela tem uma linguagem que é atos de serviço. É muito comum nela. Ela tem atos de serviço que é muito notório. Ela chega, ela botava meu café, ela fazia nosso almoço, ela faz o jardim, ela cuida dos cachorros, porque ela é assim. É a cultura gaúcha, é a cultura do italiano, do europeu, que eles fazem tudo. Ele não admite que a gente baiano queira ter empregado doméstico. Não entende como é que vocês fazem. Os franceses lá, por exemplo, fazem tudo. A cultura do europeu. Então, eles trazem muito essa cultura europeia. O povo gaúcho. De uma forma ou de outra, eles são trabalhadores, eles fazem tudo. Então, ela fica estranhando. Eu, nesse lugar, tive uma mãe e uma avó que fazia minha comida, que botava meu café, que botava meu almoço, fazia minha vitamina de banana, fazia meu suco, tudo na mão. Os 3 filhos, eu, minha irmã e minha irmã, recebia tudo. E quando eu vou viver com ela, vê o conflito. Eu digo, nossa, ela não é minha mãe, mas às vezes eu fico querendo que ela faça o papel da minha mãe, que me sirva, que bote alguma coisa na mesa. Como ela é ato de serviço, ela faz isso de um lugar que não incomoda tanto. Mas digamos que ela não tivesse isso como uma linguagem do amor, ato de serviço. Eu estaria contrariando ela e querendo imputar a ela aquilo que não é dela, que é meu, do meu clã, exigindo dela que faça algo que ela não tem estrutura para fazer. E aí vem os conflitos nas relações conjugais. Quando você não entende essas dinâmicas das linguagens, que essas linguagens do amor não é das constelações familiares. É um outro autor, que é esse aqui, o Gary Chapman, que escreveu esse best-seller chamado As Linguagens do Amor. Eu estou trazendo as linguagens do amor para dentro do nível da relação de conjugalidade, que é uma grande contribuição. Eu sou uma linguagem que deu em primeiro lugar o toque. São 5 linguagens. Atos de serviço, toque, que é o toque, tem presente, tem palavras de afirmação e tem, deixa eu ver aqui a outra, rapidamente, está aqui no questionário, palavras de afirmação, presente, ato de serviço, toque físico e tempo de qualidade. Por exemplo, a minha linguagem é tempo de qualidade, eu gosto do tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? É você estar com o outro, de fato com o outro. Eu sento para ver um filme com ela, eu estou com ela. Eu não vou estar com ela e ver no celular, eu quero estar juntinho dela. Ela já não tem tanto isso. Ela não tem essa necessidade de ficar perto. Ela é mais um ato de serviço. Mas o ato de serviço, para mim, não é tão importante, mas é o tempo de qualidade e o toque. Se ela fala uma linguagem que é ato de serviço e eu faço a linguagem do tempo de qualidade, ela não me dando o tempo de qualidade, eu vou entrar em conflito. Não significa que ela não me ama, ela me ama, só que ela me ama na linguagem dela. E eu amo a ela na minha linguagem. Daí o diálogo na relação, para estabelecer esses parâmetros e poder criar um entendimento de como nutrir a relação de modo a, respeitando as linguagens um do outro, um transitar na linguagem do outro e poder fazer concessões para ter o respeito do que o outro tem, da dinâmica que o outro vem, da cultura dele, do clã dele, dos pais dele, e ao mesmo tempo procurando cada um suprir os seus vazios e as suas carências
tomando a força do papai e da mamãe e não querendo tomar do marido ou da mulher aquilo que lhe faltou da sua relação parental. Antônia Maria, pode abrir os áudios, viu, meus irmãos? Eu me sinto mais à vontade com os seus áudios abertos agora. À luz da constelação, como você orientaria a pais que chamam os filhos de mãe e pai? E por gentileza, vou fechar aqui. Então, essa pergunta aqui a gente fecha, tá bom, gente? Então, a pergunta foi essa, Antônia. À luz da constelação, como você orientaria a pais que chamam os filhos de mãe e pai? Um perigo isso. Esposo citado com pai e mãe, é péssimo. Minha amiga, essa pergunta aí que você fez é um grande engano e que muito acontece. Às vezes a mãe fala assim, meu filho me trata como um bebê. A mãe fala assim, meu filho, você é como um pai para mim. Isso é péssimo. E como filho, ele normalmente cresce querendo suprir aquilo que foi recebido dos pais. Eu mesmo me sabotei por muito tempo. Como meus pais são humildes, eles vieram como na minha relação, isso aqui eu finalizo dizendo. Minha avó, minha mãe disse que era miserável, porque não tinha as necessidades básicas e fisiológicas, as questões de saneamento básico. Minha mãe se tornou pobre. Minha avó era miserável, ela diz isso. Minha mãe se tornou pobre e eu me tornei classe média. Minha mãe foi até o 2º grau, fez o magistério. Eu e meu irmão e minha irmã fizemos o 2º grau completo, somos nível superior. 3º grau completo. Então, a força que minha avó tem para gerar minha mãe, falando só da relação da minha mãe, foi um esforço imenso, como lavadeira. Ela falava, lavava para os brancos, que era aquele termo do passado. Lavava para os brancos, lavadeira de ganho. E ela lavava, não tinha nem chão na casa, era piso de barro. Minha mãe via aquilo, estudou no ICEA, conseguiu no magistério e levou a gente até a universidade. Todo o esforço que minha avó fez foi para levar minha mãe uma vida mais leve. E que levaria os netos dela, que sou eu, uma vida mais leve ainda. Na nossa condição de filho, a gente fica querendo honrar pai e mãe, se nivelando com eles, ou seja, não podendo ir além deles, não querendo ir além. Isso é um desserviço que a gente faz ao nosso clã. A gente desonra o esforço do bisavô, que minha bisavó foi escrava lá pela parte do meu pai, a avó foi uma coisa, o pai e a mãe foi outra, e a gente chegou além deles. Como a gente tem inconscientemente uma necessidade de honrar, achando que a gente não pode ir além dos pais, a gente fica sabotando o nosso progresso, sabotando nossa felicidade numa relação conjugal, se o pai não deu certo com a mãe, se o pai ficou pobre, você quer ficar pobre, para poder não ir além dele. E quando vocês fazem isso, é a pior coisa que a gente pode estar fazendo ao pai e à mãe. Porque você está dizendo a eles assim, o esforço que vocês fizeram para me trazer até aqui, eu não estou honrando, eu vou me nivelar vocês e não vou além, porque é como se fosse uma metáfora, uma pirâmide humana, várias pessoas carregando do circo, para aquele mais leve lá do topo ver adiante, os caras de baixo são mais fortes, fazendo esforço para carregar todos os outros. E o de lá de baixo, o de cima olha para baixo assim, nossa, eu estou com pena de Flávio, que está lá embaixo fazendo aquele esforço, eu vou sair daqui. Eu vou dizer, nossa, cara, eu fiz um esforço tremendo para manter você aí no topo, você agora está desonrando o meu esforço, querendo vir para baixo, vá adiante. Olhe além do horizonte, o que eu não pude fazer, mas meu esforço serviu para lhe dar essa condição. Então, na sua pergunta, para não fugir, o filho e a filha normalmente ficam numa tentativa de querer se nivelar aos pais, ou não querer desonrar, pensando que ficando no menos, eles vão fazer com que os pais sejam felizes. E, às vezes, inverte a ordem. Começa a querer ser o pai do pai e o pai da mãe. Trabalha exaustivamente para devolver ao pai e à mãe. Eu tenho um caso no meu consultório de pacientes meus que são ricos, médicos, vieram de uma família mais humilde, e eles ficam fazendo um papel de inversão de ouro. É um filho caçula que sustenta a mãe, pagando o plano de saúde, pagando o seguro do carro, dá uma bolsa de 1.500, ainda assim paga o condomínio, e ali a mãe fica no lugar como se ele fosse o marido. Só que o pai é morto. E ele, nesse lugar, ele não está no lugar de filho, ele está no lugar de marido da mãe. E a mãe se sente como se fosse casada com ele. E ele se sente desempoderado porque ele não consegue avançar, porque ele fica preso dessa condição que ele estabeleceu com a mãe. E nesse desempoderamento, ele se sente culpado porque tem muito e ele tem que devolver a mãe. Só que a mãe não consegue ir adiante porque ele tira a potência da mãe, que poderia também gerar, ser contribuição e fazer a parte que cabe a ela. Aí termina invertendo essa ordem. E quando chama de, você é como o filho diz assim, a mãe fala para o filho, você é como um pai para mim. Nossa, isso é péssimo. É um esvaziamento da força do filho, e o filho se aceita isso quando a mãe diz isso, ele fica completamente imantado psiquicamente, fluidicamente, e é difícil para ele conseguir desancorar-se daquilo, porque o filho ele foi criado para ir adiante, ele fica preso e refém daquela relação. Eu não estou dizendo com isso que você não possa devolver aos pais um conforto, se você ganha mais, devolver a ele de um lugar de filho, mas não no lugar
de pai dos seus pais. Ok? Com o esposo que se chama assim, ô mãe. Aí a mulher fala para o filho, ô pai. Não é legal. Não é legal. Ô filha, ô filho. A palavra tem poder, tem força. E aquilo gera um campo que pode ser inconscientemente de codependência e que pode desempoderar o pai, ou pode desempoderar o marido, ou a mulher, ou o filho, ou a filha, nas relações que foram estabelecidas. Eu agradeço, então, a atenção de vocês. E, para a gente finalizar, se assim vocês me permitem, eu vou tocar a oração de São Francisco, em nome do COFA, que é a Casa de Orações Francisco de Assis, que nos trouxe essa oportunidade de falar de um tema tão interessante que a mim me toca profundamente. Então, gratidão, Tânia, que você tenha gostado, e os outros tantos, aqueles que eu não consegui atender, eu lamento. Vão nas redes sociais, veja aquela palestra de Andrei e da Daniela, que faz, e o Rossanto, falam muito bem sobre as constelações, de um lugar de mais apropriação do que eu. Eles têm muito mais experiência do que eu. Então, estou construindo essa bagagem, mas eles têm um lugar, já são escritores, têm livros publicados, e pode ser que responda melhor as suas questões. Então, agora fechem os áudios, Otávio e Rose, que eu vou tocar a oração de São Francisco, e aí eu passo a palavra para vocês fecharem. Então, nesse sentido, meus amigos, Otávio... Encerramos com a música. Música? Com a música, encerramos com a música, com um sentimento de gratidão profundo a todos os que deram essa contribuição maravilhosa, a parte técnica com o Roberto, aqueles que assistiram, aqueles que irão assistir, porque você tem um leque de amizade muito grande, e com todas essas inspirações, nós aqui concretizamos, dentro dos nossos corações, o amor a você. Muito obrigado por tudo, hein? E eu recebo isso, Otávio, com muita gratidão, muito carinho de vocês, Rose, e muita gratidão mesmo e honra por esse convite e por estar nesta casa fazendo essa primeira preleção. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Muito obrigado, Ocofa, e até a próxima. Nos vemos por aí. Meu canal, Flávio Nery de Azevedo, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Se tiverem que ir lá, pode ser um prazer para mim recebê-los lá no nosso privado. Muita paz. Gratidão.